Cara, eu acho que você trouxe fatos aí que são muito graves, né? E tem algumas coisas que já começaram a acontecer, sobretudo na questão do P. Aham. Por exemplo, e isso não é nem esse ano, já a partir do ano passado, diversos perfis de Twitter lá nos Estados Unidos já se identificam abertamente como MAP, que significa, é uma sigla, né, para Minor Attracted Person, ou pessoa atraída por menores de idade, no caso, né, caso não tenha ficado óbvio, né? Ou NoMap, que é Non-Offending Minor Attracted Person, e aí são pessoas atraídas por menores, mas que não praticam o ato, né? E isso já aconteceu lá nos Estados Unidos lá atrás, dessas pessoas brigarem por ter o direito de estar na bandeira LGBT. Então essa discussão já começou, meus amigos. Inicialmente teve uma resistência por parte da comunidade LGBT, dizendo basicamente, vocês não podem sentar na mesa com a gente, só que, eventualmente, eu acho que não vai ser bem assim, né? Muitas coisas que não eram aceitas antigamente estão sendo aceitas agora, como, por exemplo, uma mãe levar um filho para um show de drag queen é algo comum em algumas regiões ali na Inglaterra, nos Estados Unidos, e em breve pode se tornar comum aqui no Brasil, né? Acho que tá pra chegar algo tenebroso aqui no Brasil, até porque tudo que a gente vê nos Estados Unidos é um espelho do que pode vir a acontecer no Brasil, mas felizmente a situação lá, ela é pior e melhor ao mesmo tempo, né? Porque lá a tensão chegou a um ponto que começou a aparecer uma insurgência, né? Por meio do governador da Flórida, o Ron DeSantis, que já tá aparecendo, você comenta muito sobre isso, já fez uma universidade não woke lá e tem tido muito sucesso com os números lá nos Estados Unidos. Por quê? Quando a tensão vai subindo e a perseguição vai aumentando, como a gente viu no caso do Renato, por exemplo, as pessoas não aceitam isso muito bem, né? E ainda por cima, as pessoas passam a ter curiosidade. O que foi esse conteúdo que foi proibido, né? Existe algo chamado efeito Streisand, lá nos Estados Unidos, você já ouviu falar, Renan? Que basicamente foi quando a Barbara Streisand, um paparazzi tirou uma foto da casa dela, e ela queria que essa foto não fosse veiculada nos jornais, né? Ela tava desesperada e falou, não, vou processar esse cara. No que ela começou a ir atrás disso, muita gente começou a ver foto da casa dela, porque foi atrás, surgiu um interesse. E é algo que eu acho que pode começar a acontecer. Ora, por que estão perseguindo tão fortemente essas pessoas que estão simplesmente exprimindo uma opinião científica, como você colocou, né? Lá no Canadá, por exemplo, eu sei que esse exemplo já foi dado algumas vezes aqui, mas é bom relembrar, você teve um pai que se recusou a reconhecer o gênero de preferência da filha dele, né? E esse cara foi preso. Porque lá no Canadá, os filhos têm o direito de passar por tratamentos hormonais de mudança de gênero sem o aval dos pais. Isso pra mim é escandaloso. É escandaloso. E ele tentou processar o hospital, achando que ele ia, né, que a justiça ia prevalecer, e ele foi preso em resposta a isso. Então, assim, ou a gente começa a criar uma resposta, acho que o MBL já começou a fazer isso muito bem, e uma resposta séria, não é com peruca na Câmara dos Deputados que você vai resolver isso, né? Ou a gente vai sucumbir a essa nova religião, que é a religião woke. E não se engane, o Estado não é mais laico. O Estado tem uma religião. Nossa, grande ponto. O Estado não é mais laico. A gente vive... Olha, isso aqui é um corte, tá? Isso que ele falou é um corte, vai pro cortes, MBL, tá? Porque é uma religião woke. A religião woke, ela tem todas as... Assim, na verdade... O wokeismo, ou esse neoprogressismo identitário, ele tem todas as características de uma religião, né? Ele tem a expiação, por exemplo, você pode assumir a sua culpa, o seu pecado, você se converte. Por exemplo, quando vocês veem aquelas cenas, quem aqui, digite vocês já viram isso, coloque nos comentários aqui. Por exemplo, teve um mês lá aí do Black Pride, aí as pessoas iam, aí uma garota branca, ela ficava de joelhos, tipo, pedindo desculpa pra um jovem negro, aí ficava um monte de criança branca na escola, com os moleque negros assim olhando, tipo, ok, sabe? Tipo, olha, eu peço desculpas por tudo que eu fiz pra vocês. Assim, uma coisa ridícula. Então você faz um ato de expiação, né? E aí essa expiação você basicamente, você aceita que você cometeu grandes crimes e que você é culpado, você tem uma culpa histórica nessa religião identitária. E aí, ao assumir a culpa e se submeter, aí você pode, como um cidadão de segunda categoria dentro dessa religião, você pode, vamos dizer, ser aceito e sobreviver. Outra coisa, né, você tem os santos, né, que também são mártires, que no caso seriam, por exemplo, ou as categorias, tipo, o negro nunca falha, o negro, ele sempre está moralmente, absolutamente correto, a não ser que ele negue a religião woke, ou você pode ter, por exemplo, a mulher, o trans, não sei o que, esses caras nunca cometem crimes, esses caras nunca estão errados, a não ser que eles, obviamente, questionem a agenda. Aí, quando eles questionam a agenda, eles se tornam o pior tipo de infiel, né, que é como se fosse o Lúcifer, que ele era um anjo que caiu e aí ele se torna, vamos dizer, o maior inimigo, ele torna a nêmesis, né,
de Deus, de Jeová, né? Então, o que acontece aqui é, se você tem todas as características de uma religião, você tem um processo que é religioso, você tem os cancelamentos, que é igual você tacar as pessoas na fogueira, e, meu velho... Renan, e os dogmas? Porque um dogma, por essência, ele é uma verdade inquestionável, né? Que muitas vezes é anticientífica. Por exemplo, um dogma da Igreja Católica é que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Você não vai argumentar cientificamente com isso. Você não pode dizer, olha, eu acho que... Não tem eu acho. Ou você acredita ou você não acredita. Nesse caso, é a mesma coisa, porque, por exemplo, um homem pode se tornar uma mulher. Se você for contra isso, contra esse dogma, muitas vezes está cometendo um crime. Então, a diferença do dogma religioso, de fato, pro dogma woke, é que no dogma woke você pode ser preso por simplesmente não acreditar. Sim, exato. E eles estão fazendo essa imposição com todas as características de uma teocracia woke, que é isso que está sendo criado, né? Um tribunal, você cria os pecados woke. Então, se você fala, por exemplo, que crianças trans não existem, você incorre, vamos dizer, num pecado. E aí você tem o seu conteúdo retirado do ar. Então, onde você tem isso? Em teocracias. Se você for você fazer certos questionamentos ao Islã no Irã, você pode ir preso, você vai enforcado. Né? Aí eles vão falar, não, aqui nós temos direitos humanos, você só vai preso, você não vai enforcado. É isso que tá rolando, galera. Tá? É isso, e é doentio. E eu sei, assim, existe aquela turma que pra mim é o pior elemento nesse jogo, que é o liberal moderninho. Tipo aquele Pedro Dória que a gente tá reagindo, que é o que fala, mas nós temos tantos problemas sérios pra se preocupar e tal. Este é um problema sério pra se preocupar, sim. É muito sério. É muito sério. Assim, é tão imoral, é tão imundo o que tá rolando, e é tão preocupante pra democracia que tem que ser debatido, e muito. Ah, mas vamos falar aqui do esgoto? Sim, vamos falar do esgoto, mas também tem que falar disso. Até porque ninguém é monotemático. Existe uma coisa que é muito canalha, que essas pessoas usam, que é a ideia de que, assim, as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres só podem falar, sei lá, eu preciso de comida, preciso de transporte, e eu preciso, sei lá, de esgoto, tá? Precisamos das coisas materiais. Não, essas pessoas não querem só as questões materiais delas. São as pessoas também que frequentam mais igrejas, são as pessoas que falam mais de Deus, são as pessoas mais humildes. E elas não têm direito a isso? Elas não podem participar do debate moral? Porque no fundo isso esconde um elitismo muito nojento por parte dessa elite liberal, que parte da premissa justamente que esses caras que estão na base da pirâmide de Maslow, eles só têm que cuidar dos seus interesses mais simples e imediatos. Fome, medo, sua relação com excrementos. É isso que a galera tem, entendeu? Essa é a real. É um elitismo muito babaca, que então coloca assim, não, mas não podemos tratar das... Não, pode tratar tudo. Dá pra tratar de esgoto, dá pra tratar de cultura woke, dá pra tratar de corrupção, dá pra tratar de lei da censura, dá pra tratar de todos os assuntos. Ninguém é retardado. Eu concordo com você, apesar de entender o lado de quem diz que, olha, o Brasil tem questões muito mais básicas pra resolver, e é verdade. Só que o grande problema é que com a globalização, né, com o advento da internet, vamos colocar assim, a gente passou a viver o pior dos dois mundos. Então a gente vive o pior de um país de terceiro mundo, que é um país pobre, é um país onde metade da população não tem acesso a saneamento básico, é um país onde as pessoas não têm educação, é um país onde as pessoas ainda vendem o voto. Então a gente tem essas questões que são primárias, arcaicas, né? A gente tem esgotos a céu aberto na cidade, que muitas vezes são glorificados pela própria esquerda e querem a sua manutenção. Cara, em São Paulo a gente tem Cracolândia, né? A gente tá aqui, né? Pô, eu tô falando de trans, mas tem Cracolândia ainda em São Paulo, que é uma coisa inacreditável. Só que a gente também tem o pior do primeiro mundo, que são essas pautas bizarras. Isso. E assim, isso é importado tanto pela direita quanto pela esquerda brasileira, né? No governo Bolsonaro a gente viu as pessoas querendo importar discurso anti-vax dos Estados Unidos, por exemplo. E a gente viu nesse mesmo período pessoas querendo importar a pauta trans e crianças trans existem. Me surpreende, Renan, como chegou rápido o crianças trans existem. Que lá nos Estados Unidos é Protect Trans Kids, né? Protejam as crianças trans. Aqui veio traduzido como crianças trans existem. Me surpreende a velocidade com que isso chegou. Sim. E assim, diferente de lá dos Estados Unidos, aqui a gente não tem uma grande insurgência, uma grande liderança em resposta a isso. Espero que haja tempo, né, pra que esse... Porque eu acho que existe um terreno fértil aí pra ter uma resistência. Só que eu espero que não seja tarde demais. Porque, eventualmente, quando tudo é aparelhado, quando tá todo mundo já sendo perseguido, quando tá todo mundo sendo censurado... Cara, o Renato já perdeu... Ele pode perder as redes sociais, por exemplo. O Monark perdeu as redes sociais por outro motivo, mas enfim, eu digo assim, tá se normalizando uma punição política que você basicamente deixa a pessoa completamente ostracizada. Hoje quem não tem rede social, você não abre uma barraca de cachorro-quente sem uma conta de Instagram. Não existe no debate.